O papo agora é esporte. J7 Notícias. Você torce pelo seu esporte favorito da arquibancada. Oferecimento Castelana Steakhouse e Sport Show. Vamos lá então falar de esportes aqui no J7 Notícias. Nesse final de semana teve rodada do Campeonato Brasileiro. Meu Corinthians empatou, com o Palmeiras com o seu Santos. A né? sorte do Corinthians é que o Palmeiras também empatou, né? Que são os dois primeiros colocados ali. Então, quer dizer, o Palmeiras... A sorte do Palmeiras. Eu acho que foi sorte dos dois. Isso porque o Palmeiras não se distanciou ainda mais na classificação. Isso é bom. Empatou com o Avaí. Marcão, o jogo entre Corinthians e Santos, o que você achou? Você achou que era para ser daquele jeito lá mesmo ou poderia ter sido melhor? Na verdade, o Santos entrou com um time alternativo, ficando muitos titulares no banco, isto porque o técnico não ficou nada satisfeito com o rendimento na goleada para o Corinthians. Já o Corinthians entrou com um time alternativo, porque tem compromisso agora amanhã pela Libertadores. Só que o Corinthians, percebendo que não ia dar conta do recado, não ia conseguir ganhar do Santos... Com o time alternativo, colocou alguns titulares que estavam no banco. Exemplo, William, Juliano, qual outro que entrou? Foram 4... Júnior Moraes, o William... Júnior Moraes ainda não é tão titular, mas é centroavante. Júnior Moraes, o William, deixa eu ver quem mais. Lucas Piton, Juliano e Fagner. E Fagner, exatamente. Porque a torcida já havia ficado impaciente, já começava a ensaiar algumas vaias, né? Então o técnico foi logo fazendo as alterações, mas nem isso... resolveu, porque o jogo terminou mesmo empatado. Mas é chato. O empate, se sai um empate 5-5 ou até 1-1, é melhor, mas agora 0-0 é chato. Porque né? o que leva o torcedor ao estádio, o que motiva, né, e faz ele explodir de alegria é o gol, né? Jogada bonita, ou né, que não tenha aquele jogo mais, sabe, pegado, mais marcado, truncado. Não agrada a ninguém, né? E você há de convir, né, Zé? Lá a Arena Neoquímica tinha provavelmente 40 mil torcedores. O cara sai de casa, enfrenta todos os problemas para chegar no estádio, paga caro tudo, né? E chega lá e vê um 0-0, é a mesma coisa que o cara arrumar uma namorada bonita, chegar na primeira noite e não dar um beijo na boca. volta desesperado. Não, volta decepcionado para casa. Poxa, podia ter sido melhor. Mas que comparação. Que comparação, foi longe, hein? Para ficar mais fácil de entender. Vai ficar mais fácil, mais ilustrativo. Quer que explica ou desenha? Bom, vamos lá. O Atlético Paranaense recebeu o Bragantino e venceu por 4-2 em seus domínios pela 14ª. Resultado Normal. Apesar de que o Bragantino é um time... Zé, mas o Bragantino não está fazendo uma campanha brilhante, não. Bom, Flamengo 3-0 no América Mineiro. Aí eu acho que foi um pouco mais surpreendente, hein, Marcão? Não, você acha que não? Não, resultado normal. O Flamengo era favorito. Favorito. Atlético Mineiro 3-2 no Fortaleza. Tudo pela 14ª. Esse jogo foi encantador. Esse jogo valeu a pena. Eu assisti, não inteiro, mas boa parte. O Fortaleza vencia por 2-0, Zé. 2-0. 2-0. E jogando em Minas. E aí... o Atlético começou a ir para cima e tentar o gol, 2-1, 2-2, e já nos acréscimos fez 3-2. Aí a torcida do Galo foi a loucura. Foi um negócio, foi assim, um jogo emocionante. Bom, 2-0, 2 gols do Romarinho. Fortaleza abriu ali. Isso. Aí depois, não é aquele Romarinho lá. Romarinho! Não é aquele lá não, viu? Aquele lá tá fora. Aquele lá tá longe. Aí o Atlético Mineiro, Matheus Jussá fez um gol contra, que é do Fortaleza, fez um gol contra. Exato. Também o Rubens e o Hever, o zagueiro Hever, ariranense. De cabeça. Deixou a sua marca lá também. Então, o Atlético Mineiro aproveitou para encostar, porque o Hulk não jogou, ele estava lá no camarote, na arquibancada. Rapaz, você precisa ver a comemoração do Hulk.
Foi assim... De torcedor mesmo. De torcedor mesmo. Quando fez 2-1, ele torceu meio timidamente, mas você percebe que ele estava vibrando ali, querendo, né, acreditar que dava. 2-2, então, ele se extravasou. Aí no 3-2, eu pensei até que ele fosse pular lá do camarote. Poxa, isso é bacana. Muito você percebe bacana, eu achei quem legal. que joga com o time, né? Joga com a equipe, né? Sem dúvida. Diferente de uns que vão tocar pagode na hora que o time tá jogando. Você tá querendo lembrar do Jô. Do né? Jô, tanto é verdade que hoje ele tá fora do Corinthians. Nada contra o pagode, tá? Mas, pô, tá a equipe inteira. Teus Bem companheiros lembrado. de trabalho estão trabalhando lá, estão ralando. Você não tá porque não pode, não teve... Pô, no mínimo é assistir o jogo e torcer, né? Mas enfim. Vamos lá. Ainda no sábado aconteceu... Vou parar aqui a Série A, vou falar da Série B rapidamente, porque o Novo Horizontino entrou em campo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série B, contra o Bahia, fora de casa, e venceu por 1-0, com um gol de Diego Torres. Esse jogo aí, essa derrota do Bahia, custou a demissão do técnico Guto Ferreira. O técnico a equipe do Bahia, que hoje ostenta a 3ª colocação, poderia ter avançado com 3 pontos aí e atingido os 28. Eu não chegaria à primeira colocação, tá. mas estaria bem próximo aí ao segundo colocado, que tem 30 pontos. O Novo Horizontino, com isso, subiu a 17 pontos e foi para 11º colocado do campeonato. Lembrando que o campeonato da Série B hoje tem Cruzeiro como o líder, né? O Vasco em segundo colocado, Bahia em terceiro e Grêmio em quarto. Comentaram muito ontem sobre a torcida do Vasco. Diz que foi alguma coisa assim delirante. Foi um negócio muito bacana mesmo. E o Vasco, provavelmente... Bom, essas equipes aqui com esses números de ponto, eu acredito que já são favoritas, né? Cruzeiro, Vasco, Bahia, Grêmio e quinto ali o Sport. Eu acho que os 5, né, são os favoritos para subir aí para o próximo ano a Série A. Triste, né? Lamentável a classificação da Ponte Preta, Guarani, o Ituano, a Chapecoense, estão tudo lá para baixo, né? São os times mais conhecidos aí. Bom, ainda agora voltando para a Série A, no domingo aconteceu a sequência da 14ª rodada. O clássico carioca, né? O Botafogo recebeu o Fluminense e perdeu o Fluminense 1-0 em cima do Botafogo. O Avaí recebeu o Palmeiras e um jogo... esse daqui foi surpresa, Marcão. Esse daqui foi surpreendente. Em casa, o Avaí não está muito bem das pernas e tal... Um empate com o Palmeiras, líder do campeonato. Como que é o Campeonato Brasileiro, né? 2-2. Então, esse jogo aí, os dois primeiros gols de pênalti. Um para cada lado. Exato. E pênalti que foi dado pelo VAR, né? Pelo VAR. Foi confirmado pelo VAR. Agora, o Avaí, ele queria a qualquer custo a vitória. Então, tanto é que ele foi obrigado a jogar, a partir para cima, jogar um pouco mais aberto contra o Palmeiras. E até que teve alguns momentos ali que passou a impressão de que poderia vencer o jogo. Mas Palmeiras, né, forte, enfim. Só que o resultado ruim, a decepção, ficou por conta do time palmeirense, né? Exatamente. Não só da sua torcida, como também a gente percebia que o Abel Ferreira, que já voltou, né, já estava na beira. O Palmeiras perdeu a oportunidade de avançar muito, né? Abrir mais vantagem, né? mais vantagem. Eu vou falar daqui a pouco aqui a classificação, mas antes de falar a classificação, finalizar a rodada aqui. O São Paulo empatou em casa contra o Juventude, 0-0, péssimo resultado. Todo mundo vaiou a equipe do São Paulo, o técnico Rogério Ceni e tudo mais. Também tivemos o Ceará e Atlético Goianiense, um empate, 1-1 no Ceará. E também o Goiás empatando, vencendo do Cuiabá 1-0. Vamos à classificação do Campeonato Brasileiro. Como está a classificação hoje, né? O Palmeiras ostenta a primeira colocação aí com 3 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, está com 29. É uma boa vantagem, mas poderia ter aberto 5 pontos. Mais, exatamente. O Corinthians empatou, né, na rodada contra o Santos, 26
pontos, está em segundo colocado. O Atlético Paranaense vem seguindo aí em terceiro, depois da vitória, 24 pontos. O Internacional em quarto com 24. E o Atlético Mineiro, com a vitória de virada, como nós mencionamos, 24 pontos também, quinto colocado. Tá bem ali pareado, 24, 26, 29, tá tudo junto ali, hein? Não chegaram na casa dos 30 ainda. Essa foi a 14ª rodada? 14ª rodada, todos eles jogaram. São 38 rodadas, tem muito chão ainda para andar. Muito chão para andar. Fluminense, sexto colocado com 21, o Santos em sétimo com 19, também com 19, em oitavo está o São Paulo. Com 18 vem a sequência aí do nono, 10º e 11º e 12º. Flamengo, Botafogo, Avaí e Bragantino, respectivamente. Também em 13º, 14º, 15º, Atlético Goianiense, Goiás e Ceará, ambos com 17 pontos. Em 16º e 17º, 16º ali fora da zona de rebaixamento, está o Coritiba com 15 pontos. Mas com o mesmo número de pontos do América. Do América Mineiro, que está em 17º, também com 15 pontos. Em 18º, Cuiabá com 13, 19º, Juventude com 11 e 20º e último colocado está o Fortaleza com 10 pontos até o momento, Marcão. E o Fortaleza que, né, perdeu uma grande oportunidade, vencia por 2-0 e acabou tomando a virada. Tomando a virada.